make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, queridos alunos, mais uma aula de arte com a professora Lélia Risuênio. Hoje nós temos o capítulo 17 com o título Arte e Propaganda, né? Tá aqui no slide. Então vamos, aqui arte e propaganda, nós temos o significado de propaganda, que tem sua origem no latim, propagare, e foi utilizado historicamente da forma como a atualidade no século XVII, quando o Papa Gregório XV instituiu o Agregate de Propaganda Fide, que significa congregação de propaganda aos fiéis. Então, nós vamos começar a conversar sobre essas propagandas, como é que é essa congregação aos fiéis, né? E para isso, nós abrimos o capítulo com a imagem, né? Uma belíssima imagem, uma belíssima obra do Tintoretto, chamada de Última Ceia, porque daqui começa, inicia propriamente a nossa aula, porque a aula hoje, essa arte e propaganda se refere ao barroco. Então, o barroco foi um movimento, um estilo de arte em que trabalhou a religiosidade. Então, por isso, a abertura do capítulo mostra, né, nada mais do que a última ceia, né? Tem gente, vocês imaginam que tenha algo mais religioso do que mostrar, né, uma obra de arte em que Jesus faz a última ceia com seus discípulos? Então vamos lá, vamos adentrar ao mundo barroco, que é essa nossa aula de hoje, é a arte barroca, é trabalhar o barroco, é trabalhar essa religiosidade do barroco. E aí, gente, vamos recapitular um pouquinho para vocês poderem entender bem essa arte, né? Quando eu digo aqui mundo antropocêntrico, é lá no Renascimento, o homem como centro do universo. Antropocêntrico, ele se remete ao homem como centro do universo. O homem é tudo nesse momento, né? Estão lembrados lá do Renascimento? E aí, gente, vem a Reforma Protestante, né? Que tem à frente Lutero, né? Lutero, um padre, em que ele não estava de acordo com alguns preceitos da Igreja Católica, e ele faz o seguinte: ele fecha a sua igreja e coloca à frente 95 teses. Essas 95 teses, entre elas, ele ser contra a missa ser rezada em latim, né? Ele achava um absurdo. E também nessa época, o padre, ele celebrava as missas de costas para o público, de costas para as pessoas. Então ele era contra esse estilo. Também, entre essas 95 teses, nós temos alguns questionamentos deles, principalmente na leitura da Bíblia, nos textos bíblicos que era nesse momento, só apenas, né, de alguns padres, de alguns monges, eles que tinham o poder, né, de fazer essa leitura e interpretar. Então também ele era contra esse estilo adotado pela Igreja Católica, né? Então, nós temos aqui, aí a gente começa a adentrar nesse mundo do barroco. O mundo do barroco, eu coloquei aqui, é um retorno à Idade Média. A Idade Média, né, tá até entre aspas, porque não é bem lá todo aquele estilo da Idade Média, em que tudo era voltado para a Igreja Católica. Mas é assim, ficou um pouco adormecido esse catolicismo e volta aqui no mundo do barroco, e volta com o barroco. E aí nós temos, se você tem reforma protestante, a Igreja Católica ela lança a contra-reforma, né?
Então ela começa a trabalhar com os fiéis, né? Aqueles fiéis em que estão meio desligados da igreja e aqueles que não estão mesmo seguindo todas as normas, eles são perseguidos, né? Nesse tempo, né? Temos a Inquisição, vocês devem já ter estudado nas aulas de história, eu só estou fazendo um pouco desse contexto histórico para que vocês entendam bem qual é a arte do barroco, o que é que vem propor essa arte do barroco. Então, aqui eu coloco para vocês, né, um pouco desse significado, um pouco do conceito do barroco, o nome barroco que originalmente se chamaria pérola irregular ou imperfeita, né? Porque era algo que não era bem moldado, bem organizado. Surge entre os séculos 16 e 17 na Itália e logo expandiu por outros países da Europa. Também eu tenho outro conceito, é bom vocês ficarem ligados nesses conceitos para poder entender toda a explicação, né, que vai ocorrer sobre o barroco. E aí tem a arte barroca, foi um estilo artístico internacional, utilizado na arquitetura, né? Nós vamos ter aí o barroco na arquitetura, na pintura, na escrita, na música e em outras áreas culturais, em diversas, né, áreas culturais. Foi impulsionado pela Igreja Católica, uma das principais instituições da época, ainda há pouco eu falei, né, da Igreja Católica, né, em que ela dominava todo esse mundo do barroco, né, com sua religiosidade, com suas imagens sacras, com vários, né, adornos religiosos. E aí eu tenho as características, todo movimento tem suas características fortes, e o barroco tem como primeira característica predomínio dos temas religiosos, né? Como nós estamos falando de Igreja Católica, então temos como tema predominantemente, né, esses temas religiosos, temas bíblicos. Então você vai encontrar obras que se referem a temas bíblicos, a passagem da Bíblia. E aí nós temos riqueza no detalhes e formas. Então toda obra barroca era trabalhada nos mínimos detalhes, era organizada, era bem trabalhada, cheia dos anjinhos, flores, adornos, algo bem minucioso, decorativo. Isso era o barroco, isso era uma obra do barroco. E aí nós temos expressões dramáticas das personagens retratadas, o dramatismo dentro da arte, mostrar lá as partes mais dramáticas que pudesse encontrar dentro da Bíblia, né? Procurar mesmo drama para mostrar. E temos a importância da iluminação e o jogo de luzes e sombra. Então, nós vamos ter, né, esse jogo de luz e sombra que nós vamos observar que eles vão trabalhar com iluminação, né? Vocês já imaginaram fazer uma pintura, que nessa pintura você, observando, você pensa que tem assim uma grande iluminação em volta, né? Mas não, isso são obras, são coisas feitas pelos artistas. E eles usam técnicas que nesse momento do barroco é utilizado a técnica do chiaro escuro. A técnica do chiaro escuro, que significa o claro e o escuro na obra. Daqui a pouco eu mostro para vocês na obra para que vocês entendam melhor essa técnica. E aí nós temos o uso de contraste a fim de evidências as proximidades do divino com o humano, né? Mostrar o divino, mostrar o homem, mostrar Deus, mostrar o pecado, mostrar o perdão. Então, algo voltado para a divindade. Então, gente, vamos lá conhecer essas obras do barroco, né? Que a professora vem falando, já falou as características. Vamos ver essas características dentro da obra de arte, né? Aqui vamos, gente, vamos observar aqui a tela, olha aqui uma belíssima obra do Tintoretto.
e que nós temos como título dessa obra Cristo em Casa de Marta e Maria. Vejam, uma obra religiosa, né? Uma obra bíblica, e que ele trabalha o claro e o escuro da obra. Uma das características, temas religiosos, né? É um tema religioso. Então, mínimos detalhes, trabalha, né? Vocês observam que desde as roupas das pessoas, bem trabalhada, né? Da Marta, da Maria, o Cristo, né? Bem trabalhado. Então, nós observamos muito bem aqui a técnica do claro escuro, que é uma expressão francesa, chiaro escuro, que eu falei ainda há pouco. Observa, gente, a claridade aqui, a mesa, né? E logo nós vemos as partes escuras. O tempo todo, o claro e o escuro, ó, na roupa aqui da Marta e de Maria, né? Sempre aqui as imagens, ele utilizando para dar ênfase à sua obra de arte, né? O tempo todo, se você observa, toda a obra retrata nessa característica forte do barroco, além da religiosidade, né, que nós percebemos aí nitidamente nessa obra de arte. E aí nós temos aqui, gente, outra obra de arte do Caravaggio. Então, a incredulidade de São Tomé. Então, que é isso? Retrata também um momento bíblico, retrata uma passagem da vida de Jesus, que quando vejo, quando fala em São Tomé, lá o santo que as pessoas, né, sempre dizem que é aquele santo que ele não acredita, né, quando não acredita que Jesus estava ali, os apóstolos falam para ele que Jesus apareceu e ele não acredita, né? Ele diz que ele só acredita se ele vê, né? Inclusive as pessoas falam muito essa passagem bíblica, às vezes as pessoas dizem assim, eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo. Por quê? Porque se remete a essa passagem bíblica. Então, inclusive, quando Jesus aparece, né, que São Tomé também observa Jesus, ele fica assim em estado de êxtase. Ele fica observando, aí o que é que Jesus diz para ele? Vem, Tomé, coloque seus dedos nas minhas chagas. Aí o Tomé vai lá, olha aqui, gente, bem retratada essa passagem bíblica pelo Caravaggio. Aí o Tomé vai lá e coloca o dedo dele dentro das chagas. Aí ele acredita que é Jesus. Ele acredita que foi Jesus que ressuscitou, né? Veja só, gente, era sempre as passagens bíblicas, era sempre algo bíblico, era sempre algo voltado à religiosidade e também a técnica do claro escuro, também o tempo todo que é escuro, né? Bem iluminado, né? O corpo de Jesus, também assim uma parte de São Tomé, e aí ele coloca o escuro o tempo todo, escuro, claro, claro, escuro na obra. Então, deixa bem nítida, né, essa característica. E aí nós temos também outra técnica também do barroco, a técnica trompe-l'œil, né? Então, a técnica trompe-l'œil, em francês, né, significa enganar o olho. E diz, é uma técnica com a qual se cria a capacidade de criar imagens bidimensionais com a aparência de serem tridimensionais. Então, essa técnica de enganar o olho é uma técnica chamada ilusória, né? De ilusão, que se faz o trabalho, o artista começa a fazer o seu trabalho, ele mostra assim, algo ilusório. Ele mostra, por exemplo, aqui nessa imagem, nesse afresco de 1465, ele mostra a cúpula de uma igreja como se fosse um céu, como se você estivesse vendo o céu, você vendo os anjinhos, né, aqui em volta, coloca-se os anjos, e aí é ilusória. Por quê? Porque quando a pessoa olha, principalmente quando nós olhamos nas imagens, porque vê assim, essa cúpula de uma igreja ao vivo é uma coisa, mas você vê através de imagem, então dá uma ideia ilusória
que nós estamos vendo aqui o céu, em que os fiéis estariam sentados lá na igreja, de lá levantariam os olhos, né, para a cúpula da igreja e tinham a noção de estar vendo o céu. E também, gente, a obra barroca aqui está muito nítida, né, mostrando claro e escuro novamente na obra, uma obra religiosa, né, que é a arquitetura de uma igreja, mínimos detalhes, que o barroco ele trabalha o tempo todo com os mínimos detalhes, gente, coisas bem ornamentadas, trabalhos minuciosos. Vocês imaginem no tempo que passa na construção, né, na decoração de uma igreja dessa, né? São muitos e muitos anos para que essas obras sejam concluídas, porque além da arquitetura ser uma arquitetura assim muito rica, muito bem elaborada, né? Muito bem construída, também tem as pinturas, né? Tem a outra arte que é a pintura, e a pintura ainda demora mais ainda. Então são muitos anos para construir belos templos. Então, gente, a aula de hoje, né, vocês conheceram a obra do barroco, né? Uma obra voltada para a religiosidade, né? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse estilo de arte, porque faz parte de uma época, faz parte de uma escola literária que é chamada de barroco. Espero que tenham entendido muito bem. Agora vocês façam a leitura do material do livro de vocês, que vai ajudar bem melhor o entendimento e também os exercícios referentes a essa videoaula. A todos um bom dia e até a próxima aula.